E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fernanda aqui para mais um Leia a Bíblia. Isso mesmo, nós vamos ler a Bíblia juntos aqui. Deixa eu tentar arrumar vocês para vocês ficarem melhor aqui. Acho que ficou melhor. Nós estamos lendo Esther, mais especificamente Esther 4. Então, pega papel, pega caneta, pega a sua Bíblia, vamos ler, porque Esther é um livro muito emocionante, muito gostoso de se ler. Ele é meio que novela, né, gente? Então é muito bom. Tá bom? Então vamos lá. Nós estamos aqui em Esther 4, onde em Esther 3, né, a gente vê ali que o rei aceita, né, deixa ali que se assine aquele decreto, maior confusão, né, e aí o rei está aqui sentado, bebendo, e a confusão está se espalhando pela cidade de Suzã. É assim que termina Esther 3, e aí agora nós vamos para Esther 4, aonde Mardoqueu vai pedir a ajuda de Esther. E tem um dos textos bíblicos assim que por muito tempo foi um dos meus favoritos. Mas vamos lá. Quando Mardoqueu, aí eu vou falar com esse sotaquezinho aí, porque tá difícil falar Mardoqueu, sei lá. Vamos lá. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu de pano de saco e cobriu de cinza e saiu pela cidade chorando alto. Isso aqui é um costume, tá? Não é doideira. Era uma forma de expressar a sua tristeza. As pessoas faziam meio que isso de forma pública, tá? Eu não sei explicar o porquê, mas se faziam isso de forma pública, e aí Mardoqueu está declarando a sua tristeza, o seu luto. A gente vai ver isso quando Davi, Natan, o profeta Natan vai lá falar para Davi que ele pecou, que ele errou. Ele tem a mesma reação, também se veste pano de saco e tal. A gente vê isso em, acho que Jeremias também. Os profetas têm o costume de fazer isso para demonstrar essa tristeza e esse luto, tá bom? Então não é nada de doideira aqui, é apenas uma reação cultural deles, tá? E aí ele sai chorando alto e amargamente. Então ele está muito triste e a gente consegue ver isso. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Então ele foi até a porta, mas ele não poderia entrar porque ele estava com roupas de luto. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco em cinza. Então é uma reação que as pessoas têm. Antigamente não tinha Instagram, né, pra falar, gente, hoje eu estou triste. Tô brincando. A piadinha aqui no meio do negócio, acho que não foi muito legal, né? Mas era uma forma de se expressar para que todo mundo soubesse. Hoje a gente critica um pouco essa questão da rede social, gente, mas isso é um hábito. A gente precisa se expressar e colocar as nossas emoções para fora em alguns momentos. Então era assim que eles faziam para que ficasse claro essa tristeza, essa questão, tá? Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupa para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Hataque, ou Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Ataque, ou Hataque, foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo, lhe informou a quantidade exata de prata que Ramã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Hataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu que Hataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Hataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Hataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Mardoqueu vai lá, explica tudo e fala para ele. Então Esther mandou Hataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabe que qualquer pessoa que se apresente diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro. Ou seja, o que acontece? Toda vez que o rei está lá e você entra no pátio sem que ele tenha mandado te chamar, você pode ser morto imediatamente, a não ser que o rei pegue o cetro dele e estenda, dizendo que não é para te matar. Porque
não se pode fazer isso sem que o rei tenha pedido ou autorizado, tá? Então, é algo que, assim, se ela fizesse isso, ela já estava correndo risco de vida, porque o rei poderia não estender o cetro para ela. E o rei não gostava desses comportamentos. A gente sabe disso porque ele se desfez da sua antiga esposa exatamente porque ela não lhe obedeceu, não fez o que ele havia pedido. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. O recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. É isso aqui que eu gosto muito. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe? Quem sabe? Não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Esse era um dos textos meus favoritos por muito tempo, porque ele está dizendo assim, olha, deixa eu te dizer algo. Você pode não entrar na presença do rei, você pode não trazer livramento para o povo, não interceder em nosso favor diante do rei para ver se ele acaba com esse decreto. Mas Deus vai trazer livramento para o povo judeu. Isso já está estabelecido na palavra. A questão é que você e seus parentes vão morrer, mas Deus vai trazer livramento de alguma forma ao povo, né? Talvez não esse povo aqui, mas ele vai trazer. Então, e aí ele questiona. Tá, você está na posição de rainha, mas quem sabe não foi para exatamente isso que você foi colocada nessa posição. E isso nos faz refletir absurdamente sobre os lugares onde nós estamos inseridos, os lugares onde nós temos sido colocados, os milagres que nós já vimos acontecer na nossa vida. Quem sabe não foi para esses momentos. Né? Muitas vezes a gente acha que é para a gente ficar tudo bem, desfrutar, ser rainha. Não, Deus me colocou aqui só para me ser rainha, né? Para me desfrutar de algo. Não, Deus te colocou onde Ele te colocou por um objetivo e um propósito. E muitas vezes vai ser nos momentos de dificuldades, nos momentos em que nós vamos ter que correr riscos, que vai fazer sentido. Não é para ficar tudo bem, good vibes. Então nós precisamos pensar sobre isso, porque muitas vezes nós temos entendido a nossa vida, os nossos posicionamentos, os nossos talentos, as nossas habilidades de formas equivocadas, tá? E aí, então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme a instrução de Esther. Então Esther aceita isso, entende isso. E ela disse: se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou fazer o que precisa ser feito. Então isso também é muito importante para nós e isso é uma reflexão muito grande. Essa é a reflexão que eu mais carrego do livro de Esther. Eu carrego essa reflexão comigo. Quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou nessa posição. Isso é algo que a gente precisa carregar na nossa vida, na nossa história. A gente precisa refletir sobre isso e pensar sobre essas coisas. Certo? Bom, não acabou ainda. Vamos ver no que vai dar. Será que o rei vai estender o cetro para Esther? O que vai acontecer? O que vocês acham? Né? Como o nome da novela é Esther, com todo respeito, tá? Jamais sem respeito aqui pela palavra de Deus. Eu tô falando novela no sentido de que a Bíblia, gente, é maravilhosa. Ela é melhor do que qualquer outro livro, do que qualquer outra coisa. Ler a Bíblia é divertido, é gostoso. Eu não sei quem que inventou que ler a Bíblia é chato. É chato quando a gente não entende, quando fica tudo muito confuso, mas isso aqui é muito bom. E a gente vai ver os próximos capítulos aí, porque vai ser uma aventura muito legal. Tem muita coisa ainda para acontecer. Não é tão simples quanto parece. Ainda tem muita coisa muito boa para acontecer. A gente ainda vai torcer muito pelos protagonistas desse livro aqui, que vai ser muito legal. Eu vejo você no próximo capítulo e lembre-se de refletir sobre a sua vida e seu propósito. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou nesse lugar. Não menospreze o que Deus te deu. Não menospreze onde Deus tem te colocado. Abra os teus olhos. Entenda. Esther era uma mulher que está ali como uma refugiada, né? Ela é judia, ela está num povo, ela é estrangeira, mas ela vai lá, se classifica, acontece algo com a rainha, ela é escolhida,
né? O eunuco ajuda ela, né? Tem simpatia por ela. O rei a escolhe, né? O rei gosta dela. Então, tudo está colaborando. Mas ela poderia olhar e dizer: nossa, olha como eu sou uma estrangeira, olha como eu estou sendo escravizada, nossa, olha, olha. Não. Ela está entendendo e discernindo as oportunidades que aparecem para ela. Porque nós não vivemos para nós mesmos. Há um plano de Deus e Ele quer nos usar para que esse plano seja concretizado. E como diz Mardoqueu, nós podemos fazer parte dele ou não. Então escolha fazer parte dos planos de Deus e seja um agente do reino nessa terra. Deus te abençoe. Eu te vejo em Esther 5.